Mike, eu queria voltar agora, né? A gente, apesar do tema inicial ser a questão da NR1 e tudo que a gente está falando aqui, isso contribui para um olhar, né, panorâmico sobre a questão das doenças psicossociais e com certeza isso vai ajudar a quem está assistindo aqui a ter uma visão maior em relação aos riscos psicossociais. Mas eu queria voltar porque a gente teve foi em 2022 a Lei 14.457, de 21 de setembro, que foi o programa Emprega Mais Mulheres. E a gente até lá no início do Antecipa a gente queria trazer alguém que era justamente até para poder falar sobre isso. E lá nessa lei, no capítulo 7 fala sobre as medidas de prevenção do combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro desse contexto dessa lei. Por que eu estou falando isso? Porque o desdobramento disso foi a atualização da NR5, que passou, né, a ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Porém, a gente vai conversar melhor aqui, mas eu percebo que às vezes as pessoas resumem a CIPA. Olha, agora é a atribuição da CIPA e acabou. Mas, na verdade, existe uma lei por trás que é muito maior, tem muito mais informações. E, na verdade, isso é uma atribuição da empresa, né? A empresa, o empregador, né? Isso é responsabilidade do empregador. Mas tem o desdobramento da CIPA, mas isso também o empregador tem a sua responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Perfeito. A Lei 14.457 ela estabelece diversas coisas, dentre elas o olhar do assédio na CIPA, que mudou a NR5. Mas fala sobre o lugar da mulher, questão de flexibilidade de horários, a maternidade, também não apenas a mulher, mas engloba também o homem, maternidade, tem uma série de atribuições, uma série de olhares que a gente percebe lá na lei. Dentre elas, a gente vê, de fato, a alteração na NR5, que traz o assédio incluído, inclusive, na Comissão Interna de Prevenção ao Acidentes e Assédio. Eu lembro, me recordo muito bem, eu cheguei a fazer o podcast com o Álvaro Domingues, do Descomplicando a Norma, Sim. numa ocasião ele me convidou, estava muito quente o assunto, e me convidou para falar sobre isso. E as dúvidas que mais o pessoal recebia, e agora a CIPA precisa ficar responsável, isso não é área da psicologia, não deveria ser RH que deveria fazer isso? Permeava muito essa dúvida. Acho que assim, é um compromisso da empresa. A gente não pode deixar de acreditar e de perceber que antes dessas leis, a gente tem a Constituição Federal. A empresa, ela precisa e ela é responsável por oferecer um ambiente saudável e seguro para os trabalhadores. Isso já explica por si só muitas coisas. Quando a gente pensa na Lei 14.457, ela coloca na CIPA a responsabilidade de conscientizar. E aí, eu sempre dizia para os cipeiros, para os técnicos de segurança, para os engenheiros de segurança, é trabalho interdisciplinar, não pode pensar fazer sozinho, tem que estar todo mundo engajado, não tem que cair no colo da CIPA como se a CIPA precisasse resolver toda a questão de assédio, e nem deve. Precisa olhar para a norma, para a NR5 atualizada, e conseguir. Vamos aqui ver o trabalho de cada mão. Compliance, que precisa estar próximo para a gente falar do canal de denúncia. O RH precisa estar próximo para a gente pensar em como a gente vai conscientizar, através de quê. Mas a CIPA tem essa função de estar junto com os trabalhadores. Eu acho que esse é o ponto, sabe? A CIPA tem o benefício de estar com diversos níveis hierárquicos. Você tem cipeiro que é lá do chão de fábrica, você tem cipeiro Da que alta é lá de direção. hierarquia de alta direção. Acho que esse é o benefício de tratar assédio na CIPA. Você tem uma diversidade de cargos e a CIPA está espalhada na empresa, então você aumenta o grau de identificação, para transmitir a
conscientização sobre assédio. Agora, isso não quer dizer que a CIPA precisa ali ouvir uma denúncia de assédio, tratar uma denúncia de assédio, não são cipeiros necessariamente. Vocês serão pontes para chamar todos para perto, chamar um comitê, canal de denúncia, atender a vítima. Você vai escolher os profissionais certos. Acho que a CIPA fica com essa responsabilidade de integrar. Então, Não tudo bem. qual foi a minha preocupação quando surgiu essa lei, esse assunto, enfim, houve atualização da NR5. Você falou aí bem aí o compliance, por exemplo. Quando a gente tem uma grande empresa, a gente teve um caso famoso aí que foi do Márcio Smelling, né? Na Rede Globo, alguns anos atrás, que ainda está havendo muitos desdobramentos sobre esse caso. E na época eu lembro que tinha o setor de compliance da Rede Globo, enfim, tomou as medidas ali. Então, as empresas grandes, multinacionais, as empresas de grande porte dentro do Brasil, normalmente já tem um setor estruturado, né, de compliance, ou que às vezes o nome não é compliance, mas um RH mais estruturado, enfim, que já aborda esse assunto e tem mais estrutura. Você tem uma CIPA é mais robusta, então, assim, esses cipeiros têm estabilidade, mas aí qual é a minha preocupação? Eu, particularmente, no meu trabalho, eu lido muito com pequenas empresas, né? Isso dentro de uma pequena empresa, como aplicar isso dentro de uma pequena empresa? Por que eu estou te perguntando? Às vezes a gente tem uma empresa, eu conheço empresas, né, de, sei lá, 20 funcionários, 30 funcionários, você tem um representante da CIPA, esse representante da CIPA não tem estabilidade, né, a empresa não tem um número mínimo ali para compor uma CIPA, então ele tem um representante, e essa empresa não tem um compliance, esse cara ele lida diretamente com o proprietário da empresa. Como é que fica isso? Eu sei que é divulgar, mas esse cara que está assistindo a gente, que vai assistir esse vídeo, como que esse representante de CIPA ele vai conseguir desenvolver esse assunto? Pois ele precisa ser treinado sobre o que é assédio, os tipos de violência no trabalho. A empresa precisa treinar essa pessoa. Para começar, não adianta a gente colocar uma pessoa nessa responsabilidade e a pessoa não sabe nem definir o que é assédio, diferenciar assédio de um estresse ocasional de um conflito no ambiente de trabalho. Segunda coisa, e a norma NR5 traz muito claro isso, é que a gente precisa, em caso de canal de denúncia, a gente precisa garantir, por exemplo, o sigilo da pessoa que denuncia. Eu já vi empresas pequenas colocar um número de WhatsApp, às vezes de um gestor, selecionar uma pessoa para receber a denúncia e a pessoa acaba sendo exposta e isso vira burburinho da empresa toda, isso quebra o sigilo. Exatamente. Isso Esse foi o ponto que eu quis levantar, entendeu? Porque como numa empresa, o contato dele é direto com o proprietário da empresa. Como ele vai fazer essa denúncia? Né? Não sei se é válido canais externos, né? Não sei se isso é válido. Sinceramente, eu não sei. Se, por exemplo, numa empresa pequena pode ser divulgado, porque existem canais externos, né? De denúncia a questão do assédio, ou precisa ser dentro da empresa, porque é bem complexo, entendeu? O ideal, falando do ideal, mais assertivo é de fato ter um canal externo ou ter de fato pessoas muito bem preparadas e designadas para receber essas denúncias e fazer as tratativas dela. Não, o que um cipeiro, por exemplo, precisa ter em mente que não é porque agora a assédio entrou na CIPA, ele precisa obrigatoriamente receber as denúncias e fazer alguma coisa com essas denúncias. Sim, Acho que isso foi o primeiro gatilho nas pessoas. Ah, eu vou ter que receber a denúncia de todo mundo e fazer alguma coisa. Mais uma vez, tenha em mente que você precisa ser a pessoa que vai conscientizar, não vai deixar a peteca cair sobre esse tema e vai integrar outros setores. Integrar. Então, conseguir chamar profissionais, conseguir integrar a empresa, conseguir fazer boas seleções, isso começa com treinamento. Max, outra pergunta, falando sobre a mulher em si, né?
O assédio, acredito que na maioria das vezes, todos esses casos são mais relacionados às mulheres, né? Não que não vai acontecer com o homem, mas acredito que, infelizmente, é mais frequente com elas. E tem algo também relacionado à mulher, que é aquele transtorno disfórico pré-menstrual, que a gente sabe que tem uma alteração hormonal e isso influencia às vezes no comportamento, às vezes pode alterar na sua forma de receber uma informação, de como vai reagir. E acaba que as mulheres, por vezes, elas são invalidadas nesse período. Como que você enxerga isso hoje nas organizações? Como que, como que você vê com essas mudanças da norma? Se a mulher ela vai poder ser mais respeitada? Se as empresas vão entender melhor esse período do qual elas passam? Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Muito sensato da sua parte até fazer essa pergunta. Eu não me recordo se na Lei 14.457 vem trazendo alguma pauta dessa. Talvez sim, talvez é muito provável que tenha, eu não me recordo. Mas acho que a partir do momento que a gente começa a pensar sobre a inclusão das mulheres, sobre as peculiaridades das mulheres, principalmente quando a gente pensa em mães solos, quando a gente pensa em todas as características que as mulheres têm, acho que o respeito é a base de todas as coisas. Acho que se a gente consegue estabelecer um ambiente de trabalho respeitoso, a gente consegue lidar com isso da melhor forma possível. Se a gente perde o respeito, se a gente não tem o respeito como base, a gente vai ignorar essas questões. A gente vai dizer que é frescura, a gente vai dizer que isso é porque ela é mulher, a gente vai dizer que isso não é problema meu, isso é problema seu, ou às vezes a gente não vai nem contratar, que é o que acontece muito também, por ser mulher. Eu tive uma experiência de uma pessoa próxima, que ao ser entrevistada, ela foi perguntada, mas e aí, você tem vontade de ter filhos? Você tem filhos? Não, não tenho. E você tem vontade de ter filhos? Hum. Então, eu acho assim, se você tem na sua empresa a base do respeito, eu acho que você vai conseguir lidar com isso da melhor forma possível. E não praticar um assédio com base nisso. A chance de praticar um assédio devido a isso, eu acho que é muito grande. Não tem o que fazer, você só tem que respeitar. Perfeito, Mike, É, perfeito. eu acho que essa questão também psicológica e também exige uma capacitação até dos líderes, né? E da alta direção também para entender. Primeiro porque a gente, vou dar um exemplo, né? A gente hoje em dia se fala muito sobre a questão do limite do humor, né? A gente pega Chico Anísio, a gente pega os Trapalhões, eram feitas algumas piadas naquela época, né? Que hoje não é se é engraçado ou não, mas hoje não cai bem, né? Hoje as pessoas, por quê? Houve um processo de educação da população, é igual fumar, né? Antigamente, todo mundo fumava em qualquer lugar, né? De repente fumava, não sei, mas de repente entrava dentro da igreja fumando. Mas começou a educação, começou a política em relação ao não fumo, leis em relação não fumar em local público, etc. E hoje, pelo menos eu, a minha geração, quando eu olho alguém novo fumando, eu acho estranho. Eu falo assim, por que você está fumando? Não que é o preconceito, mas porque a gente tem tanta conscientização, né? Ou seja, a população ela vai mudando. Eu acredito, né? A gente começou com essa lei em 2022. Acredito que em 20 anos, de repente alguém vai olhar esse podcast aqui e, poxa, como que eles eram atrasados quanto a isso, né? De repente vai ser isso lá na frente. Então, acho que precisa ter também essa conscientização, não só do trabalhador, mas também da alta direção, da liderança, da gestão, porque às vezes alguns comportamentos, algumas atitudes, né, não é passar panismo, não. Mas às vezes as pessoas fazem até uma situação dessa Por exemplo, vou dar um exemplo que as pessoas têm comentado muito. É, pelo menos eu vejo isso muito no LinkedIn. Tal função com experiência. Pelo que eu sei, né, não pode ter isso, exigência de experiência. Mas será que a pessoa está fazendo? De repente a pessoa está fazendo, nem sabe que existe uma lei que fala sobre isso. Então, às vezes, a pessoa que falou isso
Não que ela falou nas boas intenções, mas ela estava acostumada a falar e ela nem tem o entendimento que ela não pode fazer esse tipo de pergunta, né? Que isso não é legal, isso não é bacana. Então, acho também que tanto a CIPAT, né, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é uma atribuição da CIP, e a gente precisa incluir também essa questão das doenças psicossociais, dos riscos psicossociais, isso também precisa servir de capacitação também para os líderes, para a alta direção, para que eles saibam que não é bacana agir dessa maneira ou daquela maneira, nem sabe que de repente está assediando, né? Poxa, é muito comum quando faço palestras, seja para liderança ou não, mas com grupos onde só tem homens. E a parte que mais dá conteúdo é quando a gente coloca aquela provocação. Paquera ou assédio? Paquera ou assédio? Aí fica todo mundo, agora tudo é assédio, agora tudo é assédio, tudo que as pessoas falam é assédio. Isso é muito comum da gente ouvir. Ah, tudo é assédio agora, não pode falar mais nada. É porque, primeiro, a gente não sabe o que é assédio. Eu achei muito legal, Wesley, quando você trouxe que a gente passa por uma transformação cultural. A gente tem a tendência a melhorar, a gente quer melhorar. Só que a gente acha que o melhor é o que eu era lá 10 anos atrás. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E aí, o assédio, por exemplo, eu costumo dizer muito. Gente, na paquera, você permite a negação. Você permite dizer não. É um convite. No assédio, não. É uma exigência. É uma invasão. Você não está dando um convite. Aí você tem um assédio por chantagem, por intimidação. Se você não fazer isso que eu estou pedindo, se você não passar a mão na minha perna, se você não sair comigo, você já sabe, né? Não vai ter como te manter aqui nesse carro. Assédio por chantagem. Para quem não sabe, definição mais clara, o assédio é qualquer atitude com o intuito de humilhar, constranger, intimidar, que possa causar danos psicológicos, sociais ou até a perda do emprego. Ou seja, no assédio fica claro quando você tem a missão unicamente de constranger aquela pessoa.